E se isso já começou a fazer sentido para você, talvez seja porque em algum nível você já percebeu que não é falta de capacidade, é algo mais silencioso, mais profundo, uma forma de pensar que foi sendo construída ao longo do tempo. E esse tipo de conteúdo só cresce quando mais pessoas que estão passando por isso também conseguem enxergar. Então, se essa reflexão já te tocou de alguma forma, deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas que também estão presas nesse ciclo sem entender o porquê. E eu quero te ouvir também. Comenta aqui embaixo se você já viveu isso, aquela sensação de saber o que precisa fazer, mas não conseguir agir. Quando você coloca isso em palavras, você começa a trazer consciência. E consciência é sempre o primeiro passo para mudar qualquer padrão mental. Se você se interessa por saúde mental, comportamento, neurociência aplicada e quer entender melhor como sua mente funciona, de forma prática, sem enrolação, se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é só te motivar por alguns minutos, é te ajudar a construir mudanças que realmente se sustentam no seu dia a dia. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque antes de falar sobre agir sem vontade, você precisa entender o que está por trás desse bloqueio. E isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo a partir de hoje. Você já percebeu como a sua vida parece travar justamente quando você mais depende de motivação? Como se existisse um padrão invisível dentro da sua mente, que te faz esperar o momento certo, o ânimo certo, a energia certa, mas esse momento simplesmente nunca chega. Se você acompanha conteúdos sobre saúde mental, desenvolvimento pessoal, ou até já tentou mudar hábitos, provavelmente já ouviu que precisa se motivar mais. Mas e se esse conselho estiver errado desde o começo? E se a própria ideia de motivação for uma das maiores armadilhas da sua mente? Talvez você já tenha vivido isso. Você decide que vai mudar, que vai começar algo novo, que dessa vez vai ser diferente. No início vem aquela energia, aquela clareza, aquela sensação de que agora vai. Só que alguns dias depois tudo começa a desaparecer. A vontade diminui, o cansaço aparece, a dúvida cresce e você volta exatamente para o mesmo lugar. E aí vem a culpa. Você começa a pensar que falta disciplina, que falta força de vontade, que tem algo de errado com você. Mas a verdade é que, muitas vezes, o problema não está na sua capacidade, está na forma como você foi ensinado a entender o comportamento humano. Mas sua mente não funciona baseada em motivação constante. Ela funciona baseada em economia de energia, busca por conforto e evitação de desconforto. E isso muda completamente o jogo, porque quando você depende de motivação para agir, você está, na prática, entregando o controle da sua vida para algo instável, passageiro e completamente emocional. E emoção, como você já percebeu, não sustenta processo. Dentro da psicologia e da neurociência, existe algo muito claro. O cérebro tende a repetir padrões que economizam esforço e evitam risco. Ou seja, toda vez que você pensa em começar algo que exige mudança, a sua mente automaticamente cria resistência. Não porque você é fraco, mas porque isso é natural. Só que ninguém te explica isso dessa forma. Você cresce acreditando que precisa sentir vontade para agir, que precisa estar preparado, animado, motivado. E enquanto essa vontade não aparece, você adia, posterga, empurra e fica preso em um ciclo que parece não ter fim. E o mais perigoso disso tudo é que esse ciclo se disfarça de lógica. Parece que faz sentido esperar o momento certo. Parece inteligente não agir quando você não está bem. Só que na prática, isso vai te afastando cada vez mais da vida que você quer construir. E é exatamente aqui que começa a virada. Porque quando você começa a entender o que realmente está acontecendo dentro da sua mente, você para de lutar contra si mesmo e começa a agir de forma diferente. Mas antes de falar sobre como agir mesmo sem vontade, existe algo fundamental que você precisa enxergar com clareza, algo que está por trás de praticamente toda procrastinação, autossabotagem e sensação de travamento que você já sentiu. O que você precisa entender agora é algo que quase ninguém te explica de forma clara. O problema não é que você não tem motivação suficiente, é que você foi condicionado a acreditar que precisa dela para agir. E isso cria um bloqueio silencioso dentro da sua mente, que te prende sem que você perceba.
Desde cedo, a gente aprende que precisa estar bem para fazer alguma coisa, que precisa sentir vontade, estar animado, preparado emocionalmente. Só que na prática, isso constrói uma dependência perigosa, porque você começa a colocar a sua ação nas mãos do seu estado emocional. E emoção, por natureza, é instável. Tem dias em que você acorda disposto, com clareza, com energia. Mas também existem dias em que a mente está pesada, o corpo está lento e tudo parece mais difícil. E quando você acredita que só pode agir nos dias bons, você começa a viver uma vida fragmentada. Uma vida onde você até tenta, mas nunca sustenta. E isso gera um padrão muito comum dentro da saúde mental, o ciclo da autossabotagem. Você se motiva, começa algo, perde o ritmo, se frustra, se culpa e depois precisa de um novo pico de motivação para tentar de novo. E assim, sem perceber, você entra em um loop que parece progresso, mas na verdade é repetição. A sua mente não foi feita para funcionar com base em motivação constante. Ela foi feita para economizar energia, evitar esforço desnecessário e te proteger de desconforto. Por isso, sempre que você pensa em fazer algo que exige mudança, crescimento ou disciplina, surge uma resistência interna. Não é falta de capacidade, é o seu cérebro tentando te manter no que é conhecido. Só que tem um detalhe importante aqui. O seu cérebro não diferencia o que é confortável do que é bom para você. Ele só reconhece o que é familiar. E, muitas vezes, o que é familiar é justamente o que te mantém travado. Por isso, quando você tenta mudar um hábito, iniciar um projeto ou tomar uma decisão importante, essa sensação de falta de vontade aparece com força. Não porque você não quer de verdade, mas porque a sua mente está tentando te puxar de volta para o padrão antigo. E é nesse momento que a maioria das pessoas desiste. E interpretam essa resistência como um sinal de que não estão prontas. Como se fosse um aviso interno dizendo, não é agora. Mas na realidade, essa sensação é exatamente o contrário. É o sinal de que você está saindo do automático. E talvez seja aqui que algo comece a mudar na forma como você se enxerga. Porque quando você entende que essa falta de vontade não é um defeito, mas um mecanismo da sua mente, você para de lutar contra isso da forma errada. Só que isso ainda não resolve o principal problema. Porque mesmo entendendo tudo isso, ainda existe uma pergunta que continua travando muita gente. O que fazer quando a vontade simplesmente não aparece? Se isso fez sentido para você, comenta aqui Minha Mente Não Manda em Mim, só para reforçar esse entendimento dentro de você. E é exatamente nesse ponto que a confusão começa a aumentar dentro da sua mente, porque você entende que a motivação não é confiável. Percebe que a sua resistência é natural, mas ainda assim continua esperando aquele momento em que vai sentir vontade de agir. E isso acontece porque existe uma crença muito enraizada dentro de você. A ideia de que a ação precisa vir acompanhada de vontade. Só que isso não é verdade. Na prática, a maioria das decisões que realmente mudam a sua vida acontecem sem vontade nenhuma. Elas acontecem com dúvida, com insegurança, com cansaço, com resistência interna. E isso é extremamente desconfortável, porque vai contra tudo o que você foi condicionado a acreditar. A sua mente quer alinhar emoção e comportamento. Ela quer que você sinta primeiro, para depois agir. Mas quando você começa a observar pessoas que realmente constroem mudança, seja na saúde mental, no desenvolvimento pessoal ou em qualquer área da vida, você percebe um padrão completamente diferente. Elas não esperam sentir vontade, elas agem apesar da falta dela. E isso cria um tipo de força mental que a maioria das pessoas nunca desenvolve, porque enquanto uma pessoa comum depende do estado emocional para começar, quem entende esse processo começa mesmo com a mente dizendo, não vai. E esse pequeno detalhe muda tudo, porque você deixa de ser controlado pelo que sente e começa a assumir controle sobre o que faz. Só que isso não acontece de forma automática. Existe um momento interno em que você percebe a resistência, sente o peso, sente a vontade de adiar. E mesmo assim decide dar o primeiro passo. E esse primeiro passo quase sempre é pequeno. Não é grandioso, não é perfeito, não resolve tudo. Mas ele quebra algo muito importante, a inércia. E a inércia é um dos maiores inimigos da ação. Quando você está parado, qualquer movimento parece difícil. Mas quando você começa, mesmo que de forma mínima, algo começa a se reorganizar dentro da sua mente. A clareza aumenta, a energia muda e aquilo que parecia impossível começa a ficar mais acessível. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto, porque desiste antes de começar.
Desiste no pensamento, desiste na dúvida, desiste na espera. E isso vai fortalecendo um padrão interno, onde a mente sempre vence. Mas existe um detalhe que muda completamente esse cenário. Porque quando você começa a agir mesmo sem vontade, você não está só realizando uma tarefa. Você está treinando o seu cérebro a funcionar de outra forma. Está criando um novo padrão mental. Um padrão onde a ação não depende mais de emoção. E é exatamente aqui que a transformação começa a sair do campo da teoria e começa a entrar na prática de verdade. Só que, mesmo entendendo isso, ainda existe algo mais profundo que precisa ser revelado. Algo que explica por que algumas pessoas conseguem sustentar esse tipo de comportamento enquanto outras continuam travadas no mesmo ciclo sem perceber. Se isso trouxe um insight para você, comenta: eu ajo mesmo sem vontade, só para reforçar essa virada dentro da sua mente. E é justamente aqui que começa a surgir uma diferença que quase ninguém percebe. Porque até aqui você entendeu que não pode depender da motivação. Percebeu que agir sem vontade é possível, mas ainda existe um padrão invisível que continua te puxando para trás. A forma como você interpreta o esforço. A sua mente foi treinada para associar esforço com algo negativo, algo pesado, cansativo, desgastante. E toda vez que você antecipa esse tipo de sensação, o seu cérebro ativa um mecanismo automático de proteção: evitar. E isso acontece antes mesmo de você agir. Você pensa em começar algo e imediatamente já imagina o quanto vai ser difícil. Já projeta o cansaço, o tempo que vai levar, a energia que vai exigir, e só essa antecipação já é suficiente para te fazer recuar. Isso não é preguiça, é uma resposta mental. O problema é que quanto mais você evita esse desconforto inicial, mais ele cresce dentro da sua percepção. E com o tempo, coisas simples começam a parecer enormes, tarefas pequenas parecem complicadas, decisões básicas parecem difíceis. E assim, sem perceber, você vai criando uma relação negativa com a ação. Você começa a acreditar que agir sempre exige muito esforço, que precisa estar preparado, com energia, com disposição. E isso reforça ainda mais a dependência da motivação, mesmo depois de já ter entendido que ela não é confiável. Só que existe um ponto que muda completamente essa lógica. O esforço não é o problema. O problema é como você reage ao esforço. Porque toda mudança exige um nível de desconforto inicial. Não existe crescimento sem isso. Mas esse desconforto não dura para sempre. Ele é mais intenso no começo, justamente no momento em que você ainda não criou familiaridade com aquilo. E é aí que a maioria das pessoas desiste. Desiste no início, desiste antes de adaptar, desiste antes de o processo começar a ficar mais leve. Mas quando você atravessa essa primeira barreira, algo muda dentro da sua mente. Aquilo que parecia pesado começa a ficar mais natural. O que exigia esforço começa a se tornar automático. E o que antes era resistência começa a virar padrão. Só que para chegar nesse ponto, você precisa enfrentar exatamente o momento que a sua mente tenta evitar. E isso exige uma mudança de percepção. Você precisa parar de interpretar o esforço como um sinal de que algo está errado e começar a enxergar como um sinal de que você está no caminho certo. Porque toda vez que algo exige mais de você, significa que você está saindo do automático, está expandindo sua capacidade, está construindo algo novo. E isso é desconfortável por natureza, mas também é exatamente o que transforma. Só que mesmo quando você começa a entender isso, ainda existe um outro fator que continua sabotando suas ações de forma muito mais sutil, algo que não está no esforço em si, mas na forma como você organiza ou desorganiza a sua própria mente antes de agir. E é exatamente nesse ponto que entra algo ainda mais profundo, porque não basta entender o esforço, não basta querer agir, se a sua mente continua desorganizada. E esse é um dos fatores mais ignorados dentro da saúde mental e do comportamento, o excesso de pensamento. Você não deixa de agir só porque está sem vontade. Muitas vezes, você deixa de agir porque está pensando demais. Pensando em tudo que pode dar errado. Pensando no tempo que vai levar, pensando se vale a pena, pensando se você vai conseguir manter, e enquanto você pensa, você não age. Esse excesso de análise cria uma ilusão de controle. Parece que você está sendo racional, estratégico, cuidadoso, mas na prática, você está apenas adiando o movimento. Está tentando eliminar a incerteza antes de começar, e isso é impossível. A mente quer certeza,
mas a vida real funciona com a ação, e esse conflito trava você. Porque quanto mais você tenta entender tudo antes de agir, mais difícil fica começar. E quanto mais difícil fica começar, mais você pensa e entra em um ciclo que consome sua energia mental sem gerar nenhum resultado prático. Isso é extremamente comum em pessoas que buscam desenvolvimento pessoal e saúde mental. Elas consomem conteúdo, refletem, analisam, entendem, mas não transformam isso em ação. E com o tempo, começam a se sentir sobrecarregadas, mesmo sem terem feito muita coisa. E aí surge aquela sensação de cansaço, sem explicação. Não é o corpo que está cansado, é a mente. Uma mente que está constantemente ativa, tentando resolver tudo no pensamento, mas sem liberar essa energia através da ação. E isso cria um tipo de travamento silencioso. Você sabe o que fazer, mas não faz. Você entende o processo, mas não executa. Você quer mudar, mas continua parado. E quanto mais isso se repete, mais você começa a duvidar de si mesmo. Só que existe algo muito importante que precisa ficar claro aqui. Clareza não vem antes da ação, ela vem durante. Você não precisa entender tudo para começar. Você precisa começar para entender melhor. E essa inversão muda completamente a forma como você se posiciona. Porque ao invés de esperar ter todas as respostas, você aceita que algumas delas só vão aparecer no caminho. E isso reduz o peso mental, reduz a pressão, reduz a necessidade de controle. Mas ainda assim, existe uma resistência, porque agir sem ter tudo claro ativa insegurança. Ativa dúvida, ativa medo de errar. E é exatamente essa combinação que mantém muita gente presa no pensamento, sem conseguir transformar intenção em movimento. E quando você começa a perceber esse excesso de pensamento, surge outro ponto ainda mais delicado. Porque não é só a mente que pensa demais, é a forma como você se enxerga dentro desse processo. E isso muda completamente o seu comportamento, mesmo que você não perceba. Muitas vezes, você não age não por falta de entendimento, mas porque, no fundo, não se vê como alguém que consegue sustentar aquilo. Existe uma identidade silenciosa sendo construída ao longo do tempo, baseada nas suas experiências passadas, nas vezes em que você tentou e parou, nas vezes em que começou e não terminou. E essa identidade começa a influenciar tudo. Você começa a pensar, eu sou assim, eu não consigo manter, eu sempre volto para o mesmo lugar. E, a partir disso, suas decisões passam a confirmar essa visão, não de forma consciente, mas automática. Porque o cérebro busca coerência. Se você acredita que não consegue, suas ações vão se alinhar com isso. Mesmo que você tenha vontade de mudar, existe um conflito interno. Uma parte quer avançar, mas outra puxa de volta para o padrão conhecido. E isso gera um tipo de autossabotagem que não é óbvia. Você até começa, mas desacelera. Você até tenta, mas não sustenta. Você até decide, mas volta atrás. E aos poucos vai reforçando ainda mais essa identidade limitada. Só que existe um ponto importante aqui. Essa identidade não é fixa. Ela foi construída. E tudo que foi construído pode ser reconstruído. Mas para isso você precisa começar a agir de forma diferente antes mesmo de se sentir diferente. Precisa quebrar o padrão na prática. Mostrar para a sua própria mente, através de pequenas ações, que você não é mais aquela pessoa que só pensa e não executa. E isso não acontece com grandes mudanças. Acontece com consistência em coisas pequenas. Quando você faz algo mesmo sem vontade, você não está apenas cumprindo uma tarefa. Você está alterando a forma como se enxerga. Está criando evidência interna de que é capaz de agir, apesar do desconforto. E essa evidência é poderosa, porque ela começa a substituir a narrativa antiga. Começa a enfraquecer aquela voz interna que dizia que você não consegue. E com o tempo, isso muda sua postura, sua confiança e até a forma como você encara novos desafios. Mas esse processo ainda enfrenta um obstáculo que muita gente não percebe. Algo que não está na identidade nem no pensamento, mas na forma como você reage quando as coisas não saem como esperado. E é exatamente nesse ponto que muita gente trava de vez, não por falta de capacidade, não por falta de entendimento, mas pela forma como reage quando falha. Porque em algum momento você vai falhar, vai sair do ritmo, vai procrastinar, vai adiar, vai fazer menos do que gostaria. Isso não é exceção, é parte do processo. O problema começa quando você transforma esse momento em prova de que não consegue. Você erra,
e ao invés de ajustar, se julga. Ao invés de continuar, se culpa. Ao invés de aprender, se paralisa. E isso cria um efeito muito mais forte do que o erro em si, porque uma falha isolada não te impede de avançar, mas a forma como você interpreta essa falha pode interromper completamente o seu movimento. E, aos poucos, você começa a desenvolver um padrão de tudo ou nada. Ou faz perfeito, ou desiste. Ou mantém consistência total, ou abandona tudo. E isso é extremamente prejudicial para a sua saúde mental, porque gera uma pressão constante, uma cobrança interna que não é sustentável. E quando você não consegue manter esse nível idealizado, vem a frustração, vem a sensação de que não adianta tentar, vem o desânimo. Só que o problema nunca foi a falha, foi a expectativa de perfeição. Nenhum processo de mudança é linear, nenhuma evolução acontece sem oscilações. Só que quando você acredita que precisa fazer tudo certo o tempo todo, qualquer desvio parece um fracasso completo. E isso alimenta a autossabotagem, porque no fundo a sua mente prefere não tentar do que tentar e não sustentar. Prefere evitar a frustração do que lidar com o desconforto de ajustar. Mas existe uma mudança de percepção que transforma tudo isso. Você precisa começar a enxergar a falha como parte do sistema, não como uma interrupção, como um ponto de ajuste, não como um fim. Porque toda vez que você retoma, você fortalece algo muito mais importante do que a execução perfeita, a consistência emocional. E consistência emocional é o que sustenta qualquer mudança real. É o que permite que você continue mesmo depois de errar, que volte sem drama, que ajuste sem peso, que siga em frente sem transformar cada falha em um bloqueio. Só que, mesmo quando você começa a lidar melhor com os erros, ainda existe um outro fator que continua influenciando diretamente a sua ação. Algo que está ligado ao tempo, à expectativa e à forma como você mede, e é exatamente nesse ponto que entra um fator que quase ninguém percebe, mas que tem um impacto direto na sua capacidade de continuar. A forma como você lida com o tempo e com a expectativa de resultado. Porque, no fundo, grande parte da sua dificuldade em agir não está só na ação em si, está na pressa em ver mudança. Você quer sentir que está funcionando rápido, quer perceber evolução imediata, quer ter a sensação de que está no caminho certo. E quando isso não acontece, algo muda dentro de você. A dúvida começa a aparecer, a confiança diminui e a vontade de continuar enfraquece. Isso acontece porque a sua mente foi condicionada a buscar recompensa rápida, resultados visíveis, respostas imediatas, sinais claros de progresso. Só que processos reais de mudança, principalmente ligados à saúde mental e comportamento, não funcionam dessa forma. Eles são lentos no início, silenciosos, quase imperceptíveis. E isso cria um problema, porque você começa a agir, mas como não vê resultado imediato, interpreta isso como falta de avanço. E essa interpretação gera desmotivação. E a desmotivação reforça a ideia de que talvez não esteja funcionando. E então você desacelera. Não porque o processo falhou, mas porque a sua expectativa não foi atendida. E é aqui que muita gente abandona exatamente o que começaria a dar resultado se fosse mantido por mais tempo. Porque existe um intervalo entre ação e resultado que precisa ser respeitado. Um espaço onde nada parece mudar, mas, na realidade, tudo está sendo construído. Só que esse espaço é desconfortável, porque ele exige confiança sem prova, exige continuidade sem garantia, exige ação sem validação imediata. E isso vai contra o padrão da mente, que quer certeza antes de continuar. Mas quando você começa a entender isso, algo muda. Você para de medir progresso apenas pelo que é visível. Começa a perceber pequenas mudanças internas, mais clareza, menos resistência, mais facilidade em começar. E essas pequenas mudanças, quando somadas, criam um novo padrão. Um padrão onde você não depende mais de resultado rápido para continuar. Mas ainda assim, existe algo que pode desorganizar tudo isso. Algo que interfere diretamente na forma como você decide agir no dia a dia. Mesmo quando já entende o processo, o seu próprio progresso. E é justamente aqui que entra um ponto decisivo, que separa quem entende de quem realmente transforma, a forma como você toma decisões no dia a dia. Porque até agora você percebeu que não pode depender da motivação, que precisa agir mesmo sem vontade, que o processo exige tempo.
Mas ainda existe algo que pode quebrar tudo isso na prática: a inconsistência nas pequenas escolhas. A sua vida não muda por grandes decisões isoladas. Ela muda pela repetição das pequenas decisões que você toma todos os dias. E esse é um ponto que a maioria das pessoas ignora completamente, porque é muito mais confortável pensar em mudanças grandes, em viradas radicais, em momentos de transformação. Só que a realidade é outra. A sua mente é moldada na rotina, no que você faz quando ninguém está vendo, no que você decide mesmo quando não tem pressão. E é exatamente aí que o processo se perde. Você até entende o que precisa fazer, mas, no dia a dia, começa a negociar com a própria mente. Hoje eu não vou fazer, amanhã eu compenso, depois eu começo de verdade. E essas pequenas concessões parecem inofensivas, mas acumulam. E esse acúmulo cria um padrão. Um padrão onde você sempre adia, sempre ajusta, sempre encontra uma justificativa. E quanto mais você repete esse comportamento, mais ele se fortalece, porque o cérebro aprende por repetição. Ele não aprende pelo que você entende, ele aprende pelo que você faz. E isso muda completamente a forma como você precisa encarar a ação. Não é sobre fazer muito, é sobre não quebrar o padrão. Porque quando você mantém uma ação, mesmo pequena, você está reforçando um comportamento, está dizendo para sua mente: é assim que eu funciono agora. E isso com o tempo se torna automático. Mas quando você quebra constantemente, você reforça o oposto, reforça a instabilidade. Reforça a dúvida, reforça a dificuldade em confiar em si mesmo. E isso impacta diretamente a sua saúde mental, porque você começa a se sentir inconsistente, começa a duvidar das próprias decisões, começa a perder a sensação de controle sobre a própria vida. Só que existe um detalhe importante aqui. Você não precisa esperar se sentir preparado para começar a ser consistente. A consistência nasce exatamente quando você decide manter, mesmo sem vontade, mesmo sem resultado, mesmo sem garantia. E isso exige uma postura diferente. Uma postura onde você para de negociar com a mente e começa a cumprir o que decidiu. Só que, mesmo entendendo isso, ainda existe um último ponto que define se você realmente vai conseguir sustentar essa mudança, algo que não está na ação em si, mas na forma como você se posiciona internamente diante da própria vida. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a se aprofundar de verdade, porque até aqui você entendeu o comportamento, ação, consistência. Mas ainda falta um elemento que sustenta tudo isso a longo prazo: o seu posicionamento interno diante da própria vida. Porque não é só sobre agir, é sobre quem você acredita que é enquanto age. Existe uma diferença enorme entre alguém que tenta mudar e alguém que se posiciona como alguém que muda. E essa diferença não está na ação externa, mas na identidade interna que guia cada decisão. Se no fundo você ainda se enxerga como alguém que não consegue manter, que sempre volta atrás, que depende de motivação, suas ações vão refletir isso. Mesmo que você tente fazer diferente, existe um limite invisível sendo imposto pela forma como você se percebe. E isso é extremamente sutil. Você pode até estar fazendo as coisas certas, mas internamente ainda está duvidando de si mesmo. Ainda está esperando falhar. Ainda está preparado para desistir. E esse tipo de mentalidade enfraquece qualquer processo, porque toda ação precisa de sustentação, e essa sustentação vem da identidade. Quando você começa a se ver como alguém que age, alguém que mantém, alguém que cumpre o que decide, algo muda na forma como você se comporta. Você para de depender de circunstâncias externas e começa a agir a partir de um padrão interno. E esse padrão não nasce pronto. Ele é construído nas pequenas decisões, nos momentos em que você não quer, mas faz, nos dias em que não tem resultado, mas continua. E aos poucos isso começa a gerar algo muito importante: confiança interna. Não aquela confiança baseada em motivação, mas uma confiança baseada em evidência. Evidência de que você é capaz de agir mesmo quando não está confortável. Evidência de que você consegue manter, mesmo sem validação imediata. E essa confiança muda tudo. Porque quando você confia em si mesmo, a dúvida perde força, a procrastinação diminui,
A resistência interna deixa de ser um bloqueio e passa a ser apenas um sinal de que você está fazendo algo diferente. Só que existe um ponto final que precisa ser entendido, porque você pode ter clareza, pode ter identidade, pode até estar agindo, mas se não houver uma decisão real, firme e consciente, tudo isso continua sendo apenas intenção. E é exatamente aqui que tudo se define. Porque no final não é a motivação, não é o conhecimento, não é nem a estratégia que muda a sua vida. É uma decisão. Uma decisão que não depende do que você sente, mas do que você escolhe sustentar a partir de agora. Porque até aqui você entendeu o funcionamento da sua mente, percebeu os padrões de autossabotagem, identificou o excesso de pensamento, a busca por conforto, a dependência emocional. Mas existe um ponto onde tudo isso precisa sair do campo do entendimento e entrar no campo da ação consciente. E esse ponto é simples, mas não é fácil. É quando você para de negociar com a sua mente, para de esperar o momento ideal, para de justificar a inação, para de depender de vontade e começa a agir com base em uma decisão interna. Uma decisão de que, independente do que sentir, você vai continuar. Independente do cansaço, você vai dar o próximo passo. Independente da dúvida, você não vai voltar para o padrão antigo. E isso muda completamente a dinâmica, porque a partir desse momento você não está mais reagindo ao que acontece dentro de você. Você está liderando, está assumindo o controle da própria mente, ao invés de ser controlado por ela. E isso não significa que a resistência vai desaparecer. Ela continua. A diferença é que agora ela não define mais o seu comportamento. Você sente, mas não para. Você pensa, mas não trava. Você duvida, mas não desiste. E é exatamente esse tipo de postura que constrói uma mudança real. Não uma mudança baseada em picos de motivação, mas uma mudança baseada em consistência, decisão e repetição. E quando isso começa a acontecer, algo muito importante se consolida. Você deixa de ser alguém que tenta mudar e passa a ser alguém que vive de forma diferente. E essa transição é o que transforma sua relação com a ação, com o tempo e com você mesmo. Porque, no fundo, nunca foi sobre sentir vontade. Sempre foi sobre decidir agir mesmo sem ela. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui "eu ajo mesmo sem vontade", só para marcar esse momento, não como uma frase solta, mas como uma decisão interna. E se você quer continuar entendendo como sua mente funciona e como construir consistência de verdade, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que não ficam só na teoria, mas te ajudam a mudar na prática. E deixa o like nesse vídeo, porque isso faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão presas nesse mesmo ciclo, sem perceber que a saída nunca foi esperar sentir algo diferente, mas começar a agir com o que já existe dentro delas. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Em algum momento desse vídeo, algo te fez parar e pensar. Talvez você tenha se reconhecido em algum padrão. Talvez tenha percebido algo que nunca tinha enxergado com tanta clareza. E quando esse tipo de consciência aparece, é porque você já não quer mais viver no automático. Então marca esse momento. Comenta aqui embaixo "eu ajo mesmo sem vontade", mas comenta com intenção, como uma decisão. Como alguém que entendeu que a mudança não começa quando tudo está perfeito. Começa quando você escolhe agir mesmo assim. E se esse conteúdo te tocou, se fez sentido para você, se você sentiu que precisava ouvir isso, se inscreve no canal. Principalmente se você chegou até aqui, porque esse canal é para quem quer entender a própria mente, sair da autossabotagem e construir consistência de verdade. Não é só sobre motivação, é sobre transformação real. E deixa o like nesse vídeo, isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão presas nesse mesmo ciclo e ainda não perceberam. Agora não para por aqui. Tem um próximo vídeo aparecendo na tela e ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais tudo isso que você começou a entender hoje. Clica nele.